A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 329 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos iniciando hoje o estudo da carta de Paulo a Coríntios, né? Então, é a primeira carta aos Coríntios. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 1 até o capítulo de número 4. Eu espero que você consiga ler esse texto, meditar nele e extrair dele um bom ensinamento para a sua vida, para Deus te abençoar. O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 1 e no verso de número 10, amém? No qual a palavra do Senhor nos diz assim: Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Amém? Bom, nós temos essa carta preciosíssima, né? Ela é uma das 4 cartas, se não me falha a memória, que Paulo escreveu para essa igreja. Pelo que aparenta no livro de Atos dos Apóstolos e pelos registros que nós temos nas cartas, essa talvez foi a carta que mais recebeu apoio e trabalho do apóstolo. Aparentemente, essa igreja ela era uma criança que dava mais trabalho. E toda criança que dá mais trabalho exige mais atenção, né? Então essa igreja vai receber não somente mais cartas direcionadas a ela, como também vai ter Paulo ali, aparentemente, um pouco mais de tempo se dedicando por essa igreja. Essa carta foi escrita muito provavelmente da cidade de Éfeso, né? Alguns estudiosos não concordam com essa posição, o que é comum, né? E ela foi escrita provavelmente entre os anos 50 a 55 depois de Cristo, né? E um dos principais motivos de Paulo escrever essa carta é porque alguns irmãos da casa de Cloe, né, que era um membro importante da igreja da cidade em Corinto, eles reportaram para Paulo que os irmãos não estavam vivendo bem de acordo com aquilo que Paulo havia ensinado para eles enquanto ele esteve lá. E Paulo foi informado de que havia alguns problemas. Dentre eles, um dos principais era a divisão dentro da igreja. Então havia pessoas que estavam divididas no corpo de Cristo, né? Um outro problema que nós vamos ver retratado nessa carta era como a igreja de Corinto achava normal servir a Deus e ao mesmo tempo andar na prática do pecado, né? E isso incomodava muito o apóstolo, porque se incomoda ele, incomoda também a Deus e o seu espírito. Nós não podemos ter paz com Deus e ao mesmo tempo ter paz com o pecado. Ou nós amamos a Deus e odiamos o pecado, ou amamos o pecado e odiamos a Deus. Não dá para agradar a dois senhores. Nós temos que lembrar desse ensinamento de Jesus. Então Paulo começa essa carta dizendo aos santificados em Cristo. O que Paulo queria dizer é que a igreja de Corinto não era santa pelo seu próprio mérito, mas era o convívio com Cristo Jesus que os tornava santos, né? Paulo também vai falar que em todos eles foram enriquecidos, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como em todo o testemunho de Cristo. E Paulo chega a falar que nessa igreja não faltou dom algum, ou seja, em todas as áreas de dons, eles eram completos, eles eram plenos. O que é interessante é que Paulo vai, mesmo com os dons espirituais, Paulo vai ver que existe dentro dessa igreja uma divisão muito grande, né? Como nós já falamos, a casa de Cloe é quem informa Paulo. E então Paulo vai começar dizendo que a palavra da cruz, a mensagem da cruz, foi quem salvou eles. E por causa dessa mensagem, eles deveriam ser mais humildes, porque eles não eram nada antes que Cristo os salvasse, né? Pelo contrário, se nós formos ver no verso 27, nós vamos ver pelo menos
3 vezes Paulo dizendo, e Deus escolheu, e Deus escolheu, e Deus escolheu. Como que se Deus tivesse selecionado dentre o povo de Coríntios, eles para serem santos. E olha que coisa interessante, Deus não escolheu nenhuma pessoa ali muito capaz, para que eles não tivessem méritos. Então diz assim o verso 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então esses irmãos, eles estavam ouvindo Paulo dizer para eles que eles foram escolhidos por Deus não por méritos, mas para que todos glorifiquem a Deus pelo fato de, mesmo que não tenham nada para oferecer a Deus, eles foram escolhidos pelo Senhor. Um grande problema que havia ali também nessa igreja era o fato de alguns irmãos também, era um dos motivos da divisão, era que alguns irmãos tinham preferências com respeito à liderança e à pregação. Uns gostavam de Paulo, porque Paulo pregava com sabedoria, com palavras bem colocadas. Outros gostavam de Apolo porque ele era mais eloquente, mais ativo, mais dinâmico na sua pregação. E alguns gostavam mais de Pedro, porque Pedro operava aparentemente mais milagres e mais prodígios. E havia então essa divisão. E outros eram mais radicais ainda. Eu não gosto nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo. Eu sou de Cristo. E Paulo vai dizer que isso era um problema muito sério, porque ninguém ali era maior do que ninguém, a não ser Cristo. Porém, Cristo, ele passou uma obra, ele passou o bastão para os apóstolos. Então nós deveríamos nos apegar com mais amor àqueles que Deus levantou para nos ensinar a palavra de Deus. Bom, no capítulo 2, nós vamos ver que Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Porém, os homens carnais, eles não conseguem enxergar esse propósito de Deus. Porém, ele falou que para aqueles que têm o Espírito de Deus, Deus o revelou esse propósito. E acredito eu que Paulo está falando aqui da vida eterna através de Cristo Jesus, E o Paulo também vai dizer para nós que um homem, ele pode ser qualificado de 2 formas, natural e espiritual. O que é um homem natural? É aquilo que nós vimos lá na carta de Romanos, entre o capítulo 5 até o capítulo 7 e 8. O homem natural é o homem carnal descrito lá em Romanos. E o homem espiritual é o homem que serve ao Espírito de Deus lá em Romanos. Então nós temos 2 tipos de pessoas, um homem natural e um homem espiritual. O homem natural, ele não entende as coisas de Deus e não aceita as coisas de Deus, porque ele está voltado para coisas naturais. Para nós entendermos e aceitarmos as coisas de Deus, precisamos ter o Espírito de Deus. E então o Espírito de Deus vai nos empurrar, vai nos obrigar, vai nos induzir a aceitarmos e a concordarmos com o reino de Deus e com a sua vontade, Então Paulo vai dizer para nós no capítulo 3 que ele não poderia chamar essa igreja de espiritual, embora eles tivessem todos os dons espirituais. Por que Paulo não poderia chamar eles de espirituais? Porque havia dentro da igreja algumas manifestações de pessoas que são carnais, de pessoas que são mundanas, que ainda não nasceram de novo. E esses sinais estão lá no capítulo 3, o verso 3. Porque se há ciúmes, brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Observa que para Paulo e para Jesus, um homem que tem ciúme de outro cristão, um servo de Deus que tem ciúme de outro servo de Deus, ou um cristão que vive brigando com outro cristão, que vive dividido, que vive de cara virada para outro cristão, ele não tem o Espírito de Deus. Muito pelo contrário, ele é alguém carnal, ele é alguém natural, alguém que ainda não nasceu de novo. Então ter ciúme de alguém, mas o pastor, ele só dá atenção para a irmã Benedita. Sabe o que é? Eu trabalho mesmo tanto que o irmão Paulinho, mas o pastor só olha para o irmão Joaquim,
ciúmes, né? Essas coisas não podem existir dentro de nós. Se o pastor está olhando mais para uma pessoa e menos para outra, ele tem os seus motivos, ele tem os seus propósitos. Talvez aquela pessoa precise um pouco mais de atenção naquele tempo, um pouco mais de cuidado, né? Então, a divisão, o ciúme e a briga não mostra somente que nós somos carnais ainda, mas mostra que nós somos imaturos espirituais, porque muitas vezes nós não enxergamos a necessidade que o nosso irmão também tem de Deus e das nossas lideranças. Então, novamente, Paulo vai falar deles, né, como ministros de Deus. Então ele vai falar assim, no verso 4. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? São servos por meio de quem vocês creram. Isto é conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então ele está dizendo assim, olha, tanto eu como Apolo, nenhum de nós fizemos obras maiores ou menores, mas nós fizemos obras que, num conjunto total, cooperam para o crescimento da igreja. Então, dentro da igreja, nós não podemos ficar qualificando uns como melhores e outros como piores. Muito pelo contrário, precisamos entender que Deus vai usar cada um dentro do seu talento, da sua forma, do seu jeito, para que a igreja seja beneficiada, né? Paulo também vai dizer para nós que nós somos santuários de Deus, o nosso corpo é santuário de Deus, e nós devemos cuidar, zelar e santificar a Ele também. Quando nós chegamos no capítulo de número 4, o apóstolo Paulo vai falar que eles, tanto a Paulo como Apolo, como Pedro, eles são simplesmente ministros de Deus, né? Eles são encarregados de levarem a palavra do Senhor e de servirem a igreja. Um pastor, diferente do que muitos falsos pastores mostram, um pastor não é uma pessoa para receber glórias e louvores, para ser mais exaltado dentro da igreja do que os outros irmãos, né? Muito pelo contrário, a liderança da igreja tem que estar disposta a servir. Um líder de um grupo, ele não está ali para receber aplausos, elogios e louvores, não. Ele está ali para servir aquele grupo, aquele ministério que está na sua mão, mais do que os demais devem servir uns aos outros também. E isso é confirmado para nós, porque ele vai dizer assim no capítulo 4, verso 9. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Então ele vai começar a dizer, olha, em nós opera a morte para que vocês operem a vida. Olha, em nós opera o sofrimento para que vocês operem a alegria, né? E assim por diante. Tudo isso para mostrar para nós que todo aquele que deseja uma liderança, aquele que deseja liderar, estar à frente de algum trabalho, eles têm que estar preparados para duas coisas. Primeiro, sofrer mais do que aqueles que estão subordinados à sua autoridade. Segundo, eles têm que estar preparados para servir aquelas pessoas mais do que elas teriam condições de servi-lo. E olha que coisa interessante. Então Paulo vai dizer para nós no que consiste, né, ou melhor, no que se constrói, no que se ergue o reino de Deus. Lá no verso 20 ele diz assim, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. O que ele está querendo dizer aqui é que o reino de Deus, ele não consiste naquilo que eu falo, mas naquilo que eu faço, certo? Então não adianta eu ficar falando de amor se eu não praticar o amor. Não adianta eu ficar falando de justiça se eu não praticar a justiça. Não me adianta ficar falando de retidão se eu não agir com retidão. Então o reino de Deus, ele não é manifesto quando alguém fala palavras bonitas, mas quando alguém toma atitudes corretas. Então tudo que Deus espera de nós é que nós apliquemos aquilo que nós temos aprendido da Bíblia Sagrada. Lembre, a divisão não é saudável numa igreja. Lembre, o ciúme não é saudável no ambiente de uma igreja. E lembre, as discussões não são saudáveis no ambiente de uma igreja. Que nós possamos crescer e nos desenvolvermos como uma igreja saudável, edificada sobre o fundamento que é Cristo Jesus, amém? E que através dessa nossa comunhão, através dessa nossa fraternidade,
as pessoas venham conhecer a Cristo, as pessoas venham ser salvas por Cristo e glorificarem a Cristo Jesus. Não divisão, sim união e unidade dentro da igreja. É o que Deus quer de nós. Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos. Cremos que Tu és o Santo de Israel, aquele que é digno de glória e de todo louvor. Senhor, muitas das vezes é muito difícil nós mantermos a comunhão e a unidade dentro da nossa casa, com os nossos familiares. O que dirá num ambiente onde as pessoas que estarão ali não fazem parte da nossa família de sangue? Senhor, ó Pai, ali é muito mais difícil. Mas, Senhor, a Tua palavra nos estimula, nos ensina a termos perseverança pelo ser humano e a nos esforçarmos a andarmos em união, em comunidade e em unidade com a Tua igreja. Que através da nossa unidade, do nosso amor e da nossa dedicação, a Tua igreja possa ser fortalecida, alicerçada, Senhor, debaixo da Tua palavra. Nos abençoa, ó Pai, e nos fortalece. Seja com cada um nessa manhã, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima segunda-feira.